Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e eu estou aqui neste cenário aqui improvisado, super chique, refinado na minha poltrona. Na verdade, gente, eu estou num hotel, eu estou viajando, então assim, não estou com a minha estante maravilhosa, cheia de jogos perto de mim, mas vim aqui para fazer um vídeo super legal para vocês agora, gente, que eu já tenho feito há alguns meses. Um vídeo falando dos jogos mais jogados que tem lá no portal do Board Game Geek, né? Que é um portal super importante no mundo dos jogos de tabuleiro e tal. Só que esse mês eu resolvi dar uma inovada. Primeiro por quê? Porque os jogos mais jogados lá no Board Game Geek, eles estão variando muito pouco mês a mês. E vocês vão ver na lista. Então, para não ficar um negócio muito repetitivo, né? Com os outros meses que eu já falei, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Aí eu vi lá no site do Ludopedia, que é o nosso portal brasileiro de jogos de tabuleiro, que tem muita informação legal, que eles também publicam um negócio que eles chamam de Ludostats. E aí tem várias coisas diferentes que eles publicam na Ludostats, incluindo os jogos que tiveram mais partidas registradas lá. Então eu pensei assim, vou fazer um vídeo mostrando os dois lados, o Board Game Geek, o Ludopedia, e a gente meio que compara os dois e vê quais que são as diferenças na lista, o que a gente acha que tem uma que não tem na outra, e por que talvez, né, que tem essas diferenças. De cara, gente, tem uma diferença em como eles fazem a contagem, tá? Então eu já vou deixar bem claro. No Board Game Geek, quem faz o levantamento é uma pessoa chamada Sharon Kahn, que faz há muitos e muitos anos, e a pessoa, ela simplesmente olha o número de jogadores únicos daquele jogo ali. Então, não conta quantas partidas teve, mas sim quantas pessoas jogaram aquele jogo. Enquanto que no Ludopedia, é basicamente o número de partidas registradas, tá? Então, tem essa pequena diferença aí pra gente saber, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver a lista, porque vão ser 20 jogos, então eu já vou falando pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? De cara, gente, em 10º lugar, no Board Game Geek, ficou um jogo que subiu 2 posições no mês passado, que é o Scout. O Scout, gente, é esse joguinho aí de ladder climbing, que ficou muito famoso, ganhou prêmio, onde você tem que tentar fazer ali uma combinação de cartas que seja melhor do que a combinação que está valendo ali na mesa, só que você não pode rearranjar as cartas na sua mão, então você tem que usar elas do jeito que elas estão na sua mão, e você pode, se você quiser, tentar usar o Scout ali para você roubar a carta da sequência do seu amiguinho, tentar colocar na sua mão, melhorar e você fazer uma sequência melhor do que a dele. Um jogo super rápido, super direto de jogar. Eu gosto bastante de jogar Scout, eu acho um jogo muito legal. E ele foi jogado por 2.430 pessoas lá no Board Game Geek. Já no Ludopedia, o jogo que ficou em 10º lugar dos mais jogados foi o Rebel Princess, um jogo brasileiro que parece ser muito interessante. Eu não conheço ele ainda, não joguei ele ainda, mas basicamente ele tem uma pegada ali de um jogo de vaza também, mas é onde cada jogador é uma princesa que está fazendo, as princesas estão fazendo uma super festa. E você, como princesa, você não quer que os príncipes venham te encher o saco, que os príncipes venham fazer pedidos de casamento para você. Os príncipes, eles vão ficar tentando invadir ali para poder fazer pedidos de casamento. E basicamente é um jogo de vaza, onde você tem que tentar evitar pegar cartas com príncipes, né? Essa que é a ideia. Cada carta com príncipe significa um pedido de casamento. Ganha quem tiver menos pedido de casamento no final. Gostei da ideia, achei interessante, fiquei com uma vontade de testar, mas ainda não conheço. E ele teve 208 partidas registradas lá no Ludopedia. Em 9º lugar, no Board Game Geek, ficou o Forest Shuffle, gente. Subiu 2 posições também do mês passado. E esse Forest Shuffle é um jogo que ele está em ascensão, assim. Muita gente tá falando dele no exterior, tá sendo super bem quisto, então assim, logo ele deve chegar no Brasil também. E o Forest Shuffle, basicamente, ele é um jogo onde você está construindo ali uma florestinha, que você coloca as cartas de árvores primeiro, né, para você poder preparar o seu ecossistema, e depois elas têm cartas de animais, que as cartas elas têm 2 opções de animais em cada carta. E aí você pode escolher aonde você quer colocar ali de um lado da árvore, do outro, em cima, embaixo. E cada carta tem um critério de pontuação diferente. Então ele é um jogo onde rola muito um esquema assim, de sinergia. Quanto mais cartas você coloca e quanto mais cartas que tem pontuações cruzadas ou pontuações juntas uma com a outra, mais você potencializa a capacidade ali da sua floresta de pontuar. E esse jogo foi jogado por 2.551 pessoas. É um jogo que está super bombante, está super famoso. Que eu já joguei no Board Game Arena, ele é bem difícil de jogar, tá, gente? Ele parece simples, porque é só um jogo de cartas, regras simples, mas ele é bem complexo. Em 9º lugar do Ludopedia, dos mais jogados, ficou o Clank. O Clank, esse jogo aí de exploração, de masmorra, onde você vai tentando descer ali dentro da masmorra para coletar tesouros.
Mas à medida que você vai descendo, você combate monstros e tal, e você vai fazendo barulho, né? Você vai fazendo os clanks. Que aí isso aí pode fazer o quê? Isso aí pode acordar o dragão que mora lá, ele mata e ele solta uma frase e mata todo mundo. Então, na verdade, a ideia do jogo é você tem que tentar saber a hora certa de subir e sair dali dos túneis que você está explorando. Ele é um jogo que tem essa questão ali do push your luck. Se você ficar mais tempo e descer mais, você pega mais tesouro, mas pode ser que você não consiga sair a tempo e aí você perde tudo. O Clank foi jogado 232 vezes, 232 partidas registradas. Em oitavo lugar, no Board Game Geek, gente, ficou o Lost Ruins of Arnak, As Ruínas Perdidas de Arnak, que também subiu 2 posições. Então, esses 3 últimos jogos subiram 2 posições no Board Game Geek. E o Arnak é aquele jogo, assim, bastante famoso também, onde ele é meio deck building, mas não é muito deck building, mas ele tem ali uma trilha de evolução, que é muito interessante, e ele tem uma locação de trabalhadores que permite que você explore diferentes regiões da floresta e aí também combata os guardiões que vão aparecendo nessas regiões da floresta. Ele é um jogo assim que tem uma otimização muito grande, você precisa tentar conseguir fazer a parte da exploração e subir na trilha e balancear bem os seus recursos para que você consiga maximizar os dois lados, para você poder conseguir aumentar a sua pontuação. Um jogo que, assim, desde que saiu, é sucesso absoluto, sempre aparece na lista dos mais jogados, dos mais falados, então se mantém firme aqui o Ruínas Perdidas de Arnak, e foi jogada por 2.810 pessoas. Em oitavo lugar, no Ludopédia, ficou o Everdell, gente. Um jogo que, assim, está mostrando bastante força ainda. O Everdell já foi lançado há alguns anos e mesmo assim ele continua sendo um dos queridinhos de muita gente. Conheço gente que ama o Everdell, tem as 4 expansões. Então é um jogo que segue forte ali. No Everdell, gente, é um jogo ali da florestinha, dos bichinhos coloridos, felizes, onde você tem cartas, e as cartas elas têm pares de animais, que você vai tentar jogar as cartas, fazer os poderes dela, mas também juntar os pares dos animais. E é onde você tem várias áreas na floresta onde você pode colocar ali seus personagens e tentar adquirir mais pontos, mais frutinhas, mais várias coisas. Eu joguei o Everdell uma vez só, gostei, mas assim, não joguei mais vezes ainda para poder ficar um pouquinho mais esperto, não conheço as expansões também. O Everdell teve 2.033 partidas registradas no Ludopédia. Em sétimo lugar agora, gente, no Board Game Geek, ficou o Terraforming Mars, que se manteve na mesma posição. Estava em sétimo no mês passado, continuou em sétimo esse mês. E outro jogo que mostra muita força também, gente. Apesar de muita gente falar que já estava acabado, porque tinha outras opções, porque é um jogo de dado, porque é um jogo de carta, o Terraforming Mars padrão se mantém aqui firme e forte. E o Terraforming Mars é um jogo onde cada jogador controla uma corporação que está ali terraformando o planeta vermelho, transformando o planeta Marte num planeta habitável para nós seres humanos. Faz isso através da manipulação de 3 parâmetros diferentes, que é temperatura, oxigênio e oceano. E é um jogo também de engine building, é um jogo de construção ali de máquina. Você vai colocando as suas cartas, e essas cartas que você vai jogando, elas vão permitindo que você faça mais ações, você tenha poderes recorrentes e tal. E isso permita com que você construa mais em Marte. O Terraforming Mars foi jogado por 2.857 pessoas. Em sétimo lugar, no Ludopédia, gente, ficou World Wonders. Esse jogo que é um dos queridinhos atuais do board game brasileiro, foi lançado no ano passado, fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso no exterior e segue fazendo muito sucesso e sendo jogado por muitas pessoas. No World Wonders, você está ali construindo a sua civilização, né? Então você vai posicionando tiles polinomiais de diferentes tamanhos, e aí, à medida que você vai posicionando eles, você vai conseguindo construir maravilhas. Então você tem as miniaturas das maravilhas do mundo, e você pode ir posicionando essas maravilhas no seu mapinha ali, que você está construindo, e aí no final você tem uma bela construção com várias maravilhas que estão por ali. O World Wonders foi jogado 274 vezes, e é um jogo também que está se mantendo aí bem forte, tá, gente? Em sexto lugar, no Board Game Geek, ficou o Sea, Salt and Paper, um joguinho de cartas super leve do Bruno Cathala, que eu particularmente amo jogar, acho ele muito bacana. Ele se manteve estável também, estava em sexto no mês passado, continuou em sexto. E no Sea, Salt and Paper, ele é um jogo onde as cartas elas têm diferentes animais ali marinhos, né, do fundo do mar, peixe, polvo, lula, caranguejo. E a ideia desse jogo é o seguinte: você, no seu turno, você compra uma carta que pode ser
da pilha, que estão as cartas viradas para baixo, ou dos dois montes de descarte que tem a carta do topo virada para cima. Você compra uma carta, e aí depois que você compra uma carta, se você tiver pares de cartas iguais ou combinações que tenham sinergia, você pode jogar aquelas cartas e fazer uma ação adicional. Só que tem um porém nesse jogo. Você vai contando quantos pontos você já fez, e aí sempre que você atinge 7 pontos ali na sua contagem, você pode fazer duas coisas. Ou você pode interromper aquela rodada e pronto, você fala assim, parou. E aí você olha os seus pontos, o adversário olha os pontos deles e faz essa pontuação. Ou você pode desafiar os seus adversários e falar assim, última chance. E aí cada um dos seus adversários joga mais uma vez e aí você compara o seu ponto com eles. Se você tiver feito mais pontos, mesmo eles tendo uma rodada a mais, você faz a sua pontuação e um bônus em cima. Então é um jogo que tem uma tensão super legal e é super rápido de jogar, sabe? Então ele fez muito sucesso, Bruno Cathala arrebentou de novo e foi jogado por 3.055 pessoas. Em sexto lugar, no Ludopedia, ficou Seven Wonders Duel, do Bruno Cathala também, gente. Olha que coincidência, Bruno Cathala está com tudo aqui nessa lista. O Seven Wonders Duel é a versão de 2 do classiquíssimo Seven Wonders, mas nesse caso, né, ao invés da gente estar ali draftando cartas na mão e passando de um para o outro, as cartas elas ficam arranjadas ali numa disposição na mesa, é jogado em 3 eras igual o Seven Wonders normal, que vai mudando a disposição das cartas, e a cada turno, cada pessoa vai comprando uma carta, né? Só que algumas cartas estão viradas para cima, algumas estão viradas para baixo, e à medida que você vai liberando as cartas, elas vão virando com a face para cima. Então o jogo ele tem toda uma questão ali de você planejar as cartas que você quer comprar para sua civilização, mas também pensar assim, quais são as probabilidades de eu comprar uma carta, disponibilizar uma carta boa para o meu adversário e não conseguir comprar, sabe? Então o jogo ele tem bastante tensão, ele tem 3 maneiras diferentes de acabar, e é um jogo assim, sucesso absoluto, muito, muito bom mesmo. E ele foi jogado 307 vezes aqui no Ludopedia. Em quinto lugar, no Board Game Geek, ficou o Hit, Pedal to the Metal, um outro jogo que desde que saiu, gente, assim, virou sucesso absoluto. Ele se manteve estável, estava em quinto no mês passado, e o Hit basicamente é um jogo de corrida, onde tem lá a pista, os carrinhos, e ele é um deck building de corrida, isso que faz com que ele seja interessante, porque à medida que você vai jogando, você vai comprando as cartas ali do seu deck, e aí você vai determinando as velocidades que você quer para o seu carro naquelas rodadas. Só que tem um porém, existem regiões de restrição de velocidade, então se você chegar muito rápido numa curva, você gira, e aí você volta para trás. Então você tem que conseguir balancear a sua mão e o seu deck, para que você consiga correr muito nas retas e fazer as curvas dentro das velocidades máximas aceitáveis. O jogo, assim, eu só joguei ele a versão digital até agora no Board Game Arena, mas eu adoro jogar ele porque, assim, pra mim é bem desafiador. Eu já rodei várias vezes, contei errado, joguei carta que não podia, mas ele é bem assim, você tenta se superar para você conseguir passar os seus adversários. E é um jogo muito bem pensado, um deck build muito bem pensado, gente, é legal mesmo. E foi jogado por 3.711 pessoas. No Ludopedia, gente, é um jogo que eu não consigo me livrar dele. Toda lista que eu faço, esse jogo aparece. É o Coup, gente. O Coup, ele tá em todas as listas desse canal, impossível. Eu tento fazer com que ele suma, mas ele não some. E o Coup é um clássico aqui no Brasil. As pessoas amam esse jogo, não tem como. Ele aparece em lista de mais vendido, de mais jogado, de mais queimado, de mais tacado no lixo. Todas as listas eles aparecem. E no Coup, basicamente, cada jogador tem 2 cartas, as cartas podem ter personagens diferentes, cada personagem tem um poder diferente, e você simplesmente declara qual carta você tem e faz a ação. Mas você não precisa mostrar a carta, então você pode estar mentindo. E essa que é a pegada do Coup, né? Se você for pego na mentira, obviamente, você acaba se dando mal ali na partida, mas se você souber mentir bem, você consegue vários benefícios. E o Coup teve 334 partidas registradas. Vamos lá, continuando aqui. Em quarto lugar, gente, está o Cascadia. O Cascadia é um outro jogo que eu até fiquei bem surpreso, porque eu achava que o Cálico, o irmãozinho mais novo dele, ia fazer mais sucesso que ele, mas não, gente, o Cascadia fez muito sucesso, principalmente depois que ele ganhou o Espelho de Giaras. E o Cascadia, ele caiu uma posição, então ele estava em terceiro, caiu para quarto, mas se mantém bem estável ali, foi jogado 3.784 pessoas. E no Cascadia, você está construindo ali um ecossistema onde você coloca um tile que representa os diferentes tipos de bioma ali que você vai ter, gelo, floresta, deserto, e
nesses biomas você vai colocando tokens de animais, dos 5 animais diferentes que tem na partida. E a questão é que cada animal pontua de uma maneira diferente, tem uma carta que determina como aquele animal pontua. E você tem que tentar fazer ali uma combinação de posicionamento dos seus animais para que eles respeitem as pontuações e você consiga fazer muitos pontos. Mas como ele é um jogo que vai se expandindo à medida que você vai jogando, ele é leve, ele não tem muita pressão, ele é mais tranquilo de jogar, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que faz com que ele tenha muito sucesso. Simples de explicar, rápido de montar, rápido de jogar e um jogo leve e tranquilo. Cascade, então, está aqui em quarto lugar. Em quarto lugar, no Ludopedia, eu fiquei surpreso, gente. É o Fantasy Realms. Esse jogo, que é um jogo assim que eu também não joguei ainda, mas fui dar uma olhada sobre ele, achei um jogo interessante, onde basicamente toda rodada você compra uma carta e descarta uma carta, e você fica ali tentando fazer com que as cartas que você vai comprando, elas tenham combinações que gerem mais pontos para você. Um jogo bem rápido e direto também, um jogo de cartas bem simples, mas que parece que é bem legal, porque foi jogado por muita gente, né? Eu já ouvi falar bastante dele, e foi jogado 343 vezes neste mês de fevereiro. Acho que eu não falei, gente, mas essa lista é de fevereiro, tá? Se eu não falei no começo do vídeo, me perdoem. Essa lista dos 2 sites é de fevereiro de 2024, tá bom? Vamos lá. Agora o top 3, gente. Vamos pro pódio. E o pódio vai ser legal porque tem algumas sinergias aqui no pódio. Você vai ver. Em terceiro lugar do Board Game Geek, classiquíssimo, famosíssimo, o Azul, gente. O Azul segue firme e forte pelo mundo inteiro. Ele subiu uma posição, para vocês verem. Ele estava em quarto mês passado, subiu uma posição. Foi jogado por 3.995 pessoas. E o Azul basicamente é aquele jogo onde você está construindo ali um piso com os azulejos, só que você primeiro tem que posicionar os azulejos em linhas que vão de 1 a 5 quadrados, né? E você só pode posicionar o azulejo ali no seu piso quando você tem a linha inteira preenchida. Então, um jogo onde você tem que saber comprar as peças, né? Quando você compra as peças na fábrica, você compra todas de uma cor, por exemplo. Então você tem que conseguir comprar as peças e posicionar. Você tem que pensar um pouquinho no futuro também, porque se você às vezes investe em uma cor só, pode ser que chegue uma hora que você se trava, ou que você acaba tendo uma rodada muito ruim, onde você compra peças que você não consegue posicionar e acaba tendo muita peça negativa. Mas, apesar de tudo, um jogo simples de explicar, gente. E eu acho que isso aí é uma coisa que facilita demais os jogos que são mais jogados, que são muito jogados. São jogos que são mais simples, porque você consegue ter partidas mais rápidas, mais dinâmicas, e você consegue introduzir para mais pessoas. E o Azul é um jogo que respeita muito essa característica. Em terceiro lugar, no Ludopedia, é o Wingspan, um outro jogo também com regras simples, fáceis de entender, que a gente consegue explicar para muita gente. Então, é esse tipo de jogo que acaba virando um clássico por causa disso, né, gente? E no Wingspan, você está ali posicionando cartas de pássaros diferentes nos habitats onde ele mora. Tem 3 habitats diferentes, você vai posicionando as cartas de pássaros ali, né, nesses habitats. E tem uma coisa muito legal do jogo, que é a ativação das cartas. Toda vez que você faz uma ação do habitat, seja, por exemplo, pegar comida ou botar ovo, você vai fazer a ação daquele habitat, e aí você vai voltando nas cartas de pássaros que estão posicionadas nele e vai ativando os poderes daquele pássaro. Então o jogo se abre para diversas combinações de combos e de ações extras e de coisas a mais, que faz com que o jogo seja muito legal e muito interessante, muito estratégico. Ele é um jogo que agrada desde iniciantes até pessoas mais experientes. O Wingspan, então, ele é bem famoso por causa disso. Teve 382 partidas registradas e é o segundo lugar do Board Game Geek também, gente. Olha que legal. O Wingspan, então, ficou em segundo lugar, se manteve estável. Então, foi jogado por 4.410 pessoas. E eu já falei sobre ele, jogão muito legal e muito bacana. Em segundo lugar do Ludopedia ficou o Azul, então temos um outro crossover aqui, que foi a terceira posição do Board Game Geek. Então o Ludopedia e o Board Game Geek, eles inverteram segundo e terceiro lugar, basicamente, gente. Olha que interessante. E o Azul teve 403 partidas registradas. E em primeiríssimo lugar, no topo aqui do Board Game Geek, não mudou, gente, é a Ark Nova. Segue sendo a Ark Nova, com uma distância considerável assim do segundo lugar. O Ark Nova se manteve em primeiro e foi jogado por 4.888 pessoas. E o Ark Nova é um jogo onde os jogadores estão construindo um zoológico. E esse zoológico eles vão construindo usando cartas, construindo também ali uma maquininha, né, de geração de pontos, de recursos e tal,
com as cartas que você vai construindo dos seus animais, ou das universidades parceiras, ou das associações. Tem tipos diferentes de carta que você consegue usar. E basicamente nesse jogo você vai posicionando cercados e depois você vai posicionando os animais ali no seu zoológico. E o jogo vai decorrendo e você vai preenchendo aquele zoológico, mas você tem que olhar para as cartas de pontuação que você tem no jogo. E o jogo tem uma coisa muito interessante. No Wingspan, quando o jogo começa, você recebe 2 cartas de pontuação, regra de pontuação para você. E aí você tem que escolher uma das duas no começo do jogo. No Ark Nova, você também recebe 2 cartas de pontuação, mas eles corrigiram uma coisa onde você fica com as 2 cartas até o meio da partida. Aí no meio da partida, você escolhe qual das duas você quer. Então você consegue ali meio que buscar, testar as estratégias, e quando chega no meio da partida, você já sabe qual das duas você vai conseguir cumprir melhor. Uma coisa muito legal, uma melhoria nesse tipo de mecânica do jogo que o Ark Nova implementou muito, muito bem. E em primeiro lugar do Ludopédia ficou o Trio, esse joguinho de cartas que também assim vem fazendo muito sucesso, gente. Que é um jogo, originalmente um jogo japonês, né, que chamava Nana, e foi republicado como Trio. E nesse jogo, é um jogo meio de memória, né? Cada jogador tem suas cartas, tem algumas cartas na mesa, e você está tentando achar 3 cartas iguais. Você está tentando achar um trio, né? E para fazer isso, você vai pedindo para as pessoas mostrarem a carta mais baixa ou mais alta da mão delas, sabe? E aí você vai tentando fazer isso até você conseguir mostrar 3 cartas iguais. Aí você pega aquele trio para você, quem faz 3 trios ganha. Um jogo que parece inteligentíssimo, que deve mexer muito com a memória, mas simples de jogar também, gente. Isso que eu tenho falado. Isso aí tem sido uma coisa muito importante nos jogos que são mais, assim, que acabam espalhando mais entre as pessoas. O trio teve 1.259 partidas registradas, muito mais do que o segundo lugar, gente. Acho que o pessoal gostou muito do trio e registrou muito mais. Então é isso, gente. Desculpa. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque eu falei um pouquinho dos 2 jogos, mas espero que tenha sido interessante. Fala para mim nos comentários se vocês gostaram que traga ali esse paralelo dos 2, ou se eu faço vídeos separados, um falando dos jogos do Board Game Geek, um falando dos jogos do Ludopédia. Também é uma opção, talvez eu faça isso, dependendo de como é que for a aceitação desse vídeo. Mas por enquanto eu gostei dessa questão ali de comparar os 2 e ver quem que tá como, né, e onde os jogos acabam se cruzando e tal. E falando em Ludopédia, uma lembrancinha rápida, gente. O canal está participando do Prêmio Ludopédia. Ele foi um dos 8 canais indicados na categoria Mídia Revelação. E a votação ela vai até dia 10 de maio, agora de 2024. Então, se você gosta aqui do conteúdo do canal, acha legal, vai lá no site do Ludopédia, vota na gente, vota nas outras categorias também, nos canais que você gosta, tá bom? E depois eu volto aqui e falo como é que foi o resultado, se eu tiver ficado ali no top 3, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.